Estamos com a responsabilidade dessa tarde de trazer uma palavra ministrada por parte de Deus. O louvor é de suma importância, pois o louvor ele abre as portas do céu para que Jesus venha trabalhar na nossa vida e para que Jesus coloque a bênção sobre a nossa casa. Nessa tarde, como esse tema se refere, sobre o poder da palavra e do perdão. Vamos começar primeiramente dando um exemplo da Bíblia Sagrada, que se encontra em Provérbios 18, no versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. A palavra pode ter um efeito saneador ou curativo, mas também pode ferir. A palavra pode ser usada para trazer discernimento, visões, para ajudar o entendimento. A palavra pode ser usada para projetar o mundo da existência verdadeira, criado por Deus. A palavra em si, ela tem um poder curativo, um poder transformador, um poder único que restitui, que cura, que santifica, que traz esperança. A palavra, ela nos transforma de tal maneira que ela nos torna merecedores de sermos chamados não servos de Deus, mas filhos de Deus através de Cristo Jesus. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz que o Verbo veio a esse mundo e se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo, nada mais, nada menos, é Jesus Cristo. Ele falou que era o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra transformadora, a palavra unigênita, enxertado no nosso coração. E nessa tarde eu gostaria de trazer um estudo aprofundado no livro de Filemão, um livro pequeno da Bíblia Sagrada, com apenas 2 capítulos, que nos traz uma história de Paulo intercedendo pelo escravo na época chamado Onésimo, que tinha fugido de seu senhor Filemão. Filemão foi um homem muito rico no Oriente, que era proprietário de escravos, mas ele foi alcançado por Deus e a sua vida foi transformada, e Filemão teve essa passagem, essa carta endereçada a ele, pois ele tinha abrido a igreja em Colossos, em sua casa, e Paulo resolve mandar essa palavra a ele, para ele aceitar e perdoar esse servo, esse escravo que tinha tomado seu dinheiro e fugido para Roma. Essa carta nada mais nada menos que é um pedido de Paulo a Filemão, onde ele fala sobre o perdão, para que Filemão perdoe a Onésimo. Então vamos ler na Bíblia, em Filemão, no capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 8, que nos diz o seguinte: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, todavia peço-te que antes por caridade, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, no versículo 10, presta atenção, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te tornei a enviar e eu torno a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente, porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado,
particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se tens por companheiro, recebeu-o como a mim mesmo. E se fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, o pagarei, para que não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Aleluia! Aqui vemos a passagem de um servo, de um escravo na época, que ele tomou dinheiro que não pertencia a ele. Dinheiro tomado de seu senhor, Filemon. Mas aqui nós vemos que um certo ponto na vida de Filemon, mesmo sendo um homem rico, um homem abastado, um homem que tinha dinheiro, ele se encurvou, se pôs no caminho do Senhor, ele recebeu aquela palavra da cruz, aquela palavra verdadeira e frutificou em seu coração. Ganhou a simpatia de Paulo, pois Paulo era discípulo enviado por Deus. Pois Paulo ele tinha o poder na palavra, na sua língua. Aonde Paulo chegava, ele arrastava multidões, ele arrastava para um arrependimento puro, verdadeiro, não um arrependimento forçado, como muitos pregam. A palavra nos diz que não é pela força, mas sim pelo amor. Então Paulo ele não pregava força, mas pregava amor, e esse amor ele adentrou no coração de Filemon. Mas não vamos para falar de Filemon nessa noite. Vamos para falar da carta escrevida por Paulo na prisão em Roma, aonde que ele intercede por Onésimo. Diz que Onésimo encontra com Paulo naquela prisão e o começa a servir. E quando ele começa a servir Paulo vê um grande companheiro e resolve pedir clemência a Filemon para que o receba e não o trate mais como um servo, como um escravo, mas sim como um irmão. Perceba que Paulo, ele dá uma palavra, não uma palavra que force a Filemon. Ele disse: Onésimo lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, pois eu tenho vós como irmão, o irmão verdadeiro, o irmão que foi constituído por Cristo Jesus. Eu sei do teu exemplo que você deu a sua casa na cidade de Colosso, e sei como a igreja vem prosperando na sua casa, como a obra vem acontecendo, e eu tenho no meu coração que essa pessoa ela está me ajudando, essa pessoa está me servindo, está servindo ao mesmo Deus que você serve, e eu peço clemência por ela. Ela pode ter te ofendido, ele pode ter tomado o teu dinheiro, ele pode ter fugido do Senhor, mas eu peço por clemência, porque no tempo antigo, quando o escravo fugia, ele era marcado no rosto ou ele era morto. E essa carta ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Mas nós vemos que a palavra de Paulo ela chega no coração de Filemon, e Filemon diz que recebe Onésimo como um dos seus, como seu irmão. Perceba que a palavra ela nos transforma, ela nos tem como ser para ser escravos, mas ela nos tem para sermos irmãos, companheiros da obra, ajudando a uns outros para prosperar a obra do Senhor, não medindo palavras entre o rico nem entre o pobre, mas um pegando na mão do outro e se fortalecendo. Eu fico feliz pelo que o Senhor vem fazendo na minha vida, colocando tanto os ricos quanto os pobres para escutar a minha palavra. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor, Ele tem visto bom grado, e a minha voz, ela vem tocando os corações dos mais humildes, daquele que mais tem uma posição mais elevada, tratando com a mesma dignidade, com a mesma vontade, com a mesma dedicação. Eu não falo bonito para o rico e não falo bonito para o pobre. Eu falo a palavra verdadeira de Cristo, a palavra transformadora. Eu falo sobre o perdão.
Eu falo sobre o poder da palavra que transforma, como transformou a vida desses dois. Perceba que a palavra do Senhor primeiro chega a Filemão e transforma ele e torna ele um servo valente, um servo que, quando ouve a palavra de Deus, ele atende imediatamente. E perceba quando essa palavra também encontra o coração daquele que era escravo, daquele que era humilde, também penetra no seu coração. E perceba que a palavra, ela não transforma mais em senhor, em escravo. Ela transforma nós em irmãos. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, enxertado numa oliveira verdadeira. Ele veio a esse mundo, nós não tínhamos merecimento, mas ele veio a esse mundo para transformar as nossas vidas. Ele deu exemplo tomando a forma de servo e foi morto na cruz do Calvário por nós, por nossos pecados. E esse exemplo de sacrifício que Jesus fez na nossa vida, ele nos tornou merecedores de não ser chamado mais de servos, mas sim de filho de Deus. Perceba que aqui Onésimo, ele estava numa posição de servo. Onésimo, ele não tinha valor na sociedade, mas quando ele aceita Jesus, ele tem o mesmo patamar, o mesmo alinhamento que Filemão tinha na sociedade. Ele não era mais servo de Filemão, mas ele era servo do Deus único e verdadeiro de Jesus Cristo. A palavra foi lançada a ele através do servo que era Paulo. O servo está aí para lançar a palavra, mas você, se aceitar a palavra, acreditar, Deus, ele transforma cativeiros, ele quebra os grilhões, ele transforma servo não em senhor, ele não transforma senhor em servo, mas ele transforma servo e senhor, irmãos, por o mesmo propósito, um propósito verdadeiro, não um propósito falso de crescimento e de prosperidade, mas no propósito de morar com Jesus Cristo lá no céu. E Jesus Cristo, ele tem olhado por nós, nos tem abençoado, nos tem fortalecido e tem fortalecido a nossa palavra, tem fortalecido a palavra do irmão Natalino, tem fortalecido o coração de cada um de nós que as escuta. A palavra é desse jeito, a palavra nos transforma, ela nos redime e nos torna merecedor de morar com Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Vou passar aqui para o irmão Natalino, que já